Prof. Lucas Matemática Faria aqui com vocês. Hoje, boa tarde a todos os meus alunos, nós vamos resolver um exercício que diz assim: o valor do comprimento da base, Bzão aqui é a base, de um triângulo retângulo isósceles em que os lados adjacentes, adjacente na matemática, meu querido aluno, quer dizer junto, perto, próximo, certo? Isósceles em que os lados adjacentes à base é o Bzão, que está junto da base do lado, são adjacentes. Então está falando desses lados. Medem 6 raiz de 2 centímetros. Letra A, B, C ou D, 15 centímetros, 12, 10 ou 8. Como que nós vamos fazer? O triângulo, ele é isósceles, então ele tem dois lados iguais. Automaticamente os dois ângulos da base são iguais, certo? Os lados são 6 raiz de 2 centímetros e 6 raiz de 2 centímetros. Tem 3 formas de resolver esse exercício, meu aluno. Usando a razão seno ou cosseno das razões trigonométricas ou o teorema de Pitágoras. Vamos fazer aqui, começando pela razão seno. Depois a razão cosseno e o teorema de Pitágoras, vocês vão observar que o resultado vai ser o mesmo, certo? Para isso, nós precisamos saber a tabelinha dos ângulos notáveis, certo? Então vamos lá. Primeiro vamos fazer aqui seno de 45. Quando eu coloco uma razão, seno, cosseno e tangente, eu tenho que colocar do ângulo que eu estou trabalhando aqui. Aqui é seno de 45. Então seno de 45 graus é igual. Lembrando que as 3 razões são seno, cosseno e tangente. Seno de 45, eu escrevi a razão que eu vou usar. A razão seno é o cateto oposto dividido pela hipotenusa. CO, cateto oposto, H de hipotenusa, certo? E aí nós temos que lembrar da tabela. Qual que é o seno de 45, professor? Vamos fazer a nossa tabela aqui neste canto, certo? E aí vamos desenvolver. Quanto que vai dar o seno de 45? Vem aqui comigo, vamos lá. Vou colocar nesse canto aqui, certo? Depois o professor vira de novo. Então, os ângulos notáveis são 30, 45 e 60 graus. E a razão é seno, cosseno e tangente. Certo? Seno, cosseno e tangente. Vamos montar nossa tabela aqui bem rápido. Certo? Aí nós temos, como que nós montamos a tabela? Vamos lá. Vamos lembrar da musiquinha nossa? Vamos lá então. Todo mundo aqui comigo. Seno, cosseno e tangente. Nesse sentido aqui, ó. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Todo mundo sobre 2. Dividido por 2, hein? Todo mundo sobre 2. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todos sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. Raiz no 2 e no 3. Porque a raiz de 1 é 1. Então não precisamos colocar. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 2 e também no 3. A tangente é diferente, vamos aprender. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. Beleza. Então vamos usar o seno de 45. Olha aqui na tabela. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Então eu vou substituir aqui agora, ó. Vou colocar aqui no lugar do seno de 45, raiz de 2 sobre 2, certo? Seno de 45 é raiz de 2 sobre 2, que é igual. Cateto oposto. Qual que é o cateto oposto ao ângulo de 45? Se eu estou usando a razão seno, cateto oposto dividido pela hipotenusa. O cateto oposto aqui é o 6 raiz de 2. Dividido pela hipotenusa, que é o Bzão que nós queremos encontrar. Estamos usando essa razão seno, certo? Só um minuto. Pronto, o som estava alto. Aí,
Vamos multiplicar cruzado aqui agora, certo? Quando você tem uma igualdade entre duas razões, duas frações, duas divisões, você multiplica cruzado, certo? Então vamos multiplicar b vezes raiz de 2, temos b vezes raiz de 2. B vezes raiz de 2, que é igual a 2 vezes 6 raiz de 2. Presta bastante atenção, vamos multiplicar 2 vezes 6, certo? 2 vezes 6 é 12, 12 raiz de 2. O 6 está junto aqui com a raiz de 2, ó. Então 2 vezes 6, 12 raiz de 2. Agora o B está multiplicando a raiz de 2. A raiz de 2 vai sair daqui e vai passar dividindo. Raiz de 2 vai ficar embaixo, professor. Racionalização do denominador. Calma. Vamos lá. O B é igual a 12 raiz de 2 dividido pela essa raiz de 2 que está multiplicando, passou dividindo para o outro lado. Dividido pela raiz de 2. Vou racionalizar. Se você racionalizar, vai dar certo. Vai encontrar o resultado. Porém, nós podemos cancelar a raiz de 2 com raiz de 2. Quanto que é o B? B é igual a 12. Então o Bzão aqui, que é a hipotenusa do triângulo, retângulo, porque tem um ângulo reto, isósceles, porque os dois lados são iguais, o Bzão é igual a 12, certo? Agora eu quero usar a razão cosseno, professor. Vamos usar a razão cosseno. A razão cosseno, olha aqui, vamos dividir aqui. Vamos usar o cosseno de 45. É igual cosseno de 45. Temos a nossa tabela. O cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então aqui embaixo vamos colocar cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Vai dar o mesmo resultado. O aluno pode escolher. Poderia usar a razão seno ou a razão cosseno. Cosseno de 45, cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Lembra da coca? As razões, você lembra da, seno. Palavra coca, de Coca-Cola. Co-H. Razão cosseno. K-H. Cateto oposto pela hipotenusa, cateto adjacente pela hipotenusa. E a tangente, professor, é a coca. Coca. Có dividido por K. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Coca. Certo? Então ali é K de coca, cateto adjacente pela hipotenusa. Agora vamos substituir novamente. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2, que é igual a cateto adjacente. Oposto, hipotenusa adjacente. Adjacente e oposto é o mesmo, porque o triângulo é isósceles. Então cateto adjacente, 6. Raiz de 2, dividido pela hipotenusa, que é o Bzão. Multiplicando cruzado aqui, vamos chegar no mesmo resultado, meu aluno. B vezes raiz de 2, B raiz de 2, que é igual a 2 vezes 6 raiz de 2, 2 vezes 6, 12. 12 raiz de 2. O B está multiplicando raiz de 2. Raiz de 2 passa para o outro lado dividindo. 12 raiz de 2 dividido por raiz de 2. Vamos simplificar a raiz de 2 com raiz de 2, dá 1. Uma coisa dividida pela mesma coisa é 1. 2, raiz de 2 com raiz de 2 é 1. 12 vezes 1 é 12. Então, Bzão é igual a 12. Igual na razão seno, certo? E agora, professor, agora vamos usar aqui agora o teorema de Pitágoras aqui, neste canto aqui. Então, ó, o B deu 12. Vou marcar aqui 12 centímetros. Agora vamos usar o teorema de Pitágoras ali onde está a tabelinha. O professor vai só apagar o quadro e vamos continuar. Só um minuto. Voltando aqui, meu aluno. Vamos usar o teorema de Pitágoras aqui. Também dá certo. O Bzão, que é a hipotenusa, tem que dar 12. Teorema de Pitágoras. Hipotenusa ao quadrado é igual gato ao quadrado mais gato ao quadrado. O que é isso, professor? Ket, cateto ao quadrado mais ket, cateto ao quadrado. Certo? Então, hipotenusa ao quadrado é igual a soma dos catetos ao quadrado. A hipotenusa do nosso triângulo é o Bzão. E os catetos são 6 raiz de 2, certo? Então vamos aplicar o teorema de Pitágoras. A hipotenusa vamos chamar de B, que é o que nós queremos encontrar. Então nós vamos ter aqui o B ao quadrado é igual, os catetos, 6 raiz de 2 ao quadrado mais 6 raiz de 2 ao quadrado. Agora vamos resolver. Lembrando que está elevado ao quadrado
O 6 está multiplicando a raiz de 2. 6 ao quadrado e raiz de 2 ao quadrado, certo? 6 ao quadrado é 6 vezes 6. Então, b ao quadrado é igual a 6 vezes 6, 6 ao quadrado, 36. Vezes, por que vezes, professor? O 6 está multiplicando a raiz de 2. Então, é 6 ao quadrado, 36, que vai multiplicar raiz de 2 ao quadrado. Vamos cortar o índice da raiz com o expoente do 2, vai sobrar o 2. Dos dois lados. Como assim, professor? Ó, aqui nós temos raiz de 2 ao quadrado. Raiz de 2 ao quadrado é raiz de 2 duas vezes. Raiz de 2 vezes raiz de 2. Multiplicação de radicais, certo? Conserva a raiz e soma e multiplica. 2 vezes 2, 4. Raiz quadrada de 4 é 2. Então, por isso que nós já cortamos aqui, ó, o índice da raiz com o expoente. Sobrou 2. 6 ao quadrado, 36 vezes. Simplifica aqui o índice da raiz com o expoente, sobrou 2. Então, o bzão ao quadrado é igual a 36 vezes 2, 72. Não lembro, professor? Vamos fazer 36 vezes 2. 2 vezes 6 é 12, vai 1. 2 vezes 3, 6 mais 1, 7. 72. Então, se aqui deu 72, do outro lado também dá 72, porque é 36 vezes 2 também. 72 mais 72. 2 mais 2 é 4, 7 mais 7, 14. 144. Então, o b ao quadrado é igual a 144. O b está elevado ao quadrado. Nós queremos encontrar o b, não é o b ao quadrado. Então, operação inversa da potência é a raiz. O 2 sai daqui e passa em forma de raiz quadrada. Ou seja, o que é isso, professor? Sai daqui e passa para o outro lado em forma de raiz quadrada. Temos que eliminar esse quadrado. Precisamos só do b. Então, nós podemos colocar uma raiz quadrada deste lado. E como é uma equação, tudo que você faz de um lado, você faz do outro. Então, colocamos aqui também uma raiz quadrada. E aí vai cortar o índice da raiz com o expoente do bzão. Vai sobrar o bzão, que é igual a raiz quadrada de 144, 12. 12 vezes 12, 144. O mesmo valor, certo? Então, quando o professor fala o b está ao quadrado, vai ficar só b. O 2 passa para o outro lado em forma de raiz quadrada, é isso que está acontecendo. Coloco uma raiz de um lado e uma raiz do outro. Por que eu coloco uma raiz de um lado, professor? Para eliminar esse quadrado, certo? Então, é isso que acontece. O b é igual. Ó, aqui o quadrado passou para o outro lado. Raiz de 144. b igual a 12, certo? Então, este exercício dá para resolver usando seno, as razões trigonométricas seno ou cosseno, e também o nosso lindo, maravilhoso, famoso teorema de Pitágoras. Certo, meu aluno? Se você gostou dessa e de tantas outras aulas, se inscreva no canal do Prof. Lucas Matemática Fácil se ainda não é inscrito. Ative o sininho para receber todas as notificações das nossas aulas. Um forte abraço, deixe a sua dúvida e até a próxima!